Oi, turma! No vídeo de hoje abordaremos o aparelho respiratório. Aqui nós temos 3 peças do respiratório. 2 de suíno, de um animal médio, entrando na parte de acabamento, e aqui um leitãozinho, né? Por isso o tamanho é proporcional ao tamanho do animal. Vocês observem, e aqui de um pequeno ruminante. Observe que a gente tem a língua associada. A língua, ela faz parte do aparelho digestório. Porém, há sempre uma íntima relação entre os aparelhos dentro do corpo do animal. A língua, ela está aqui junto porque a língua, ela é presa a uma parte do respiratório, que aqui a gente tem traqueia e região de laringe. A língua, ela é presa à região de laringe através de um ossinho. Aqui tem um pedaço desse osso, ó, que é o ocioide. Essa união entre língua e laringe é importante porque esse osso, além de prender língua e laringe, ele é longo e ele vem até essa região aqui, ó, tá? Da articulação temporomandibular. E esse osso vai dar sustentação a essas estruturas. Então, ele prende os dois e dá sustentação. É por isso, como ele prende, que a gente tem a língua aqui associada. Tá? Mas a língua faz parte do digestório. Por que estudar aparelho respiratório? A função primordial desse aparelho é permitir a entrada de oxigênio no corpo dos animais. O oxigênio ele é fundamental para a produção de energia no corpo. Lógico que toda uma estrutura dessa, ela vai ter outras funções. A principal é a entrada de oxigênio e a eliminação do resíduo metabólico, que é o gás carbônico. Mas a gente vai ver outras também. O aparelho respiratório ele é formado por vias condutoras de ar, que começa aqui na região de nariz, narinas, que a gente tem um septo de cartilagem aqui no meio, dividindo as narinas, direita e esquerda. Então, essa região é a cavidade nasal. É a entrada do ar no corpo dos animais. Logo na entrada, no animal vivo, a gente tem as narinas formadas por cartilagem aqui. E a gente pode observar nessa entradinha que a gente tem pelos. Assim que o ar entra no corpo do animal, esse ar ele é filtrado pelos pelos, onde as sujidades maiores vão ficar retidas. Depois esse ar ele vem para a região dentro da cavidade nasal, onde tem essas lâminas ósseas aqui, que são as conchas nasais, e elas são revestidas por uma mucosa, um tecido bastante irrigado, tá? Irrigado o quê? Sangue. Então, o ar, quando entra, o sangue geralmente aquece. Ele é filtrado nos pelos, aquecido pelo sangue presente nessa região, tá? E também ele é levemente umidificado. Vocês observem, ó, aqui é a região de órbita, onde vai ter o olho do animal. Estão vendo esse ossinho aqui? Esse é o osso lacrimal. Aqui essas linhas servem para delimitar esse osso, tá? Que a cabeça é formada por vários ossos. Aqui frontal, aqui nasal e esse aqui é o lacrimal. Dentro desse osso lacrimal eu tenho um canal lacrimal, que vocês podem observar aqui pelo esse furinho, ó. Aqui, ó, é um canal lacrimal, tá? Então, a lágrima que é produzida na região da órbita, que a gente pisca o olho e lubrifica o nosso olho, parte dessa lágrima também, ela vem por aqui, por esse canal, no osso lacrimal, e ela é pulverizada dentro da cavidade nasal. Então, assim que o ar entra, ele é filtrado, aquecido e umedecido. A gente vai ver que ao longo do respiratório, a gente tem que deixar esse ar o mais limpo, o mais puro possível antes de chegar até os pulmões, que é uma estrutura bastante delicada. Então, a gente tem as vias condutoras.
cavidade nasal. O ar que entra pela cavidade nasal, ele vai na porção final aqui, ó, essa região aqui a gente chama de região de faringe, no final da língua, tá? Ela é comum tanto ao respiratório quanto ao digestório. Mas como a gente está falando de respiratório, a gente está falando de ar. Esse ar, ele vem pela cavidade nasal, que fica aqui em cima, e ele passa pela região de faringe e entra na laringe. Aqui é a primeira cartilagem da laringe, a epiglote, tá? Então o ar vai entrar aqui. Geralmente a laringe, ela vai estar aberta porque a gente respira com muito mais frequência do que engole, né? A gente precisa de oxigênio o tempo todo. A laringe também é uma via condutora, ela começa aqui e vem até aqui. A porção posterior da laringe se liga aos anéis traqueais, aqui é a traqueia, que é formada por anéis. A traqueia, ela atravessa a região cervical, que é o pescoço, entra na região torácica, onde a gente tem aquelas costelas do vídeo anterior, e na região torácica, essa traqueia se bifurca nos grandes brônquios. Esses brônquios é que vão levar o ar para os lobos pulmonares. Até a região de traqueia e brônquios,